Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, temos aqui o gráfico diário do Eurodólar. Vemos que o preço continua bem acima desta linha dos 1,1185, que marca aqui uma primeira base de suporte, uma primeira linha de referência, a tal dada pelos máximos de março de 2022. E neste máximo que nós aqui vimos, a 1,1275, que marca os tais, a tal referência dada pelo Fibonacci Retracement dos mínimos, dos máximos de 2021 até ao mínimo de 2022, aqui à volta de 1,1274. O preço, como vemos, continua com um ímpeto bastante ascendente, positivo. O momentum continua a ser bastante positivo. Vemos isso aqui assim pelo MACD. Vemos isto aqui assim no RSI. RSI esse que ainda neste gráfico diário se mantém em situação de sobrecompra, portanto, a continuar a dar aqui assim a possibilidade de haver aqui assim uma correção. Essa correção pode vir, como nós já verificamos, pode vir em consolidação de preço, em, portanto, manter estes níveis durante mais tempo. Vamos ver, para já. Para a semana vamos ter as importantes reuniões tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal e vamos ver o que vai suceder nessa altura, que provavelmente aí sim pode ser o sair desta área de consolidação aqui entre os 1,12 e 1,13, por assim dizer, de uma forma bastante mais lata. Aqui no gráfico a 4 horas vemos isso melhor. Vemos que, entretanto, a linha da média móvel dos 7 H4 está a começar, ou pelo menos a querer cruzar esta linha da média móvel dos 21, dando algum sinal bearish aqui assim para o par, a tal correção que nós falámos, que pode acontecer, mas para já o que nós vimos foi que este movimento ontem, aliás ontem os dados nos Estados Unidos davam razões ou dariam razões para um rompimento desta área de consolidação em alta. Isto porque as vendas a retalho saíram abaixo do esperado, a produção industrial abaixo do esperado e, portanto, tudo isto dava indicações de que a tal narrativa de uma Reserva Federal mais dovish e com uma menor agressividade no aperto monetário seria, de facto, cada vez mais possível e provável, e isto poderia fazer com que o euro-dólar subisse, ou seja, desvalorização do dólar. Mas, curiosamente, e mesmo na altura em que está a começar agora o período de silêncio por parte dos membros do Banco Central Europeu, o governador do Banco Central holandês, que é reconhecidamente um dos mais hawkish dentro do Conselho Diretivo do Banco Central Europeu, veio com uma narrativa bastante mais dovish, bastante mais, digamos, em que retirou aquela agressividade conhecida para colocar depender a subida de taxas de juros além de julho dependente de dados. E isso era mais a posição dovish, por assim dizer, do que a posição hawkish da maior parte dos membros, tanto do holandês, como o alemão, como o austríaco. Todos eles puxavam muito mais para a continuação de subidas de taxa de juros sem sequer fazer depender de dados, na medida em que os dados atuais já seriam mais do que suficientes para manter essa agressividade na subida da taxa de juros. Esta alteração acabou por levar aqui assim a um arrefecimento do euro-dólar, ou seja, o arrefecimento do euro. Se o euro estava a ganhar para o dólar, e mesmo assim com os dados de ontem, era isso que poderíamos ver acontecer com mais força. Esta posição deste membro mais agressivo do BCE a ficar um pouco mais brando, deu de imediato aqui assim alguma pressão no euro-dólar. Os dados de hoje
para já, hoje até mais uma vez indicam aqui assim, curiosamente, às palavras de ontem de Note, o contrário, porque entretanto tivemos a leitura final dos dados da inflação na zona do euro que afirmaram, portanto confirmaram os 5,5% na inflação total, na inflação global, mas a inflação core, a inflação subjacente, aquela que, se retirarmos os itens mais voláteis como energia, alimentos, tabaco e álcool, acabou por subir dos tais 5,4% da primeira leitura para 5,5%. E tendo em consideração que esta é a inflação que é mais seguida, ou a medida de inflação que é mais seguida pelo BCE, obviamente que isso deu aqui assim algum suporte ao euro-dólar, que já estava aqui a fazer mínimos à volta de 1,12 e voltou aqui para a média, digamos, que tem vindo a fazer nos últimos dias, nas últimas horas, a 1,1235. Aliás, a média móvel 7, ou seja, a média móvel dos últimos 7 movimentos aqui do gráfico a 4 horas, dá precisamente 1,1230. Para o dia de hoje, não há mais. Da Europa não temos mais dados. Vamos ter nos Estados Unidos dados do mercado imobiliário com a venda do mercado de construção, com o início de construção de casas e o número das licenças de habitação, licenças de construção, e não mais do que isso. E que neste momento não creio que vão fazer estes dados que vão fazer um grande impacto nos mercados e no euro-dólar. Por isso, sou da opinião que provavelmente vamos manter o mesmo movimento que temos tido nos últimos dias, nestes 2 dias desta semana, ou seja, com o preço a continuar a manter-se aqui numa área mais larga entre um 12 e um 13, provavelmente mais, como nós já vimos ultimamente, entre aqui os 1,1220 e os 1,1250, que é em grande parte onde tem andado o preço nos últimos dias. Obviamente que continuamos com situações em que, como vimos no gráfico diário, mantém-se em sobrecompra, o que pode indicar de alguma forma, alguma surpresa, alguma correção, mas por outro lado temos aqui assim este ímpeto bastante forte, este momentum bastante forte ascendente no par e portanto vai aqui suportando, digamos, os preços do euro-dólar aos recentes níveis. Bom, para já é tudo. Bons negócios e o resto um bom dia, e amanhã estaremos cá com mais um comentário do euro-dólar. Até lá!